jogar pela JBC. Tiroio! E aí, tudo bem? Cris, mergulha! Esse boné bonitão aí é da onde, menino? Da JBC? Senta aí, aqui no meio. Eles já são artistas da JBC. Vem Já aqui publicaram primeiro, pra gente. Pula aí. Boa! Som. Você quer me deixar louco, Ed Carlos? Som. É muita emoção, é muita emoção! Vai começar! Vai começar! Vocês já pegaram? Já pegaram o número pro sorteio? Pega aqui, ó. Jiraiya! Então vamos! Você me avisa, O ninja! Estamos aqui em Cristec Santos. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Se apresentem um pouquinho aqui para a galera. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Chris Tex, sou roteirista do Jiraiya, também trabalho para o cinema como diretor e a gente também está na JBC fazendo Blackout, eu e o Santos, que é a nossa obra autoral aí, que a JBC abriu essas portas para a gente terminar o terceiro volume também, quem sabe? Será? Vem aí? Sabe? E você, Santos? Vocês já me apresentaram, já, né? Gente, é agora! Ilustres, Jiraiya Manabu, e agora eu não sei se é Charivan, se é Boomerman ou se é Spielman. Boomerang! Primeiramente, queria agradecer a presença dos três aqui no stand da JBC. É uma honra recebê-los aqui no painel do Jiraiya. Obrigado! Thank you! De nada! Amanhã! Today! Kyono! Queria perguntar para os três como é sentir esse calor depois de tanto tempo aqui no Brasil, do outro lado do mundo. 彼の質問は、ブラジル地球の反対側に来て、皆さんのこの、熱意感じてどう思いますか？いやもうブラジルに来るたんびに熱意を感じて勇気をもらいますよ、私も。 Ele falou que toda vez que vem para o Brasil ele sente esse calor de vocês e ele recebe mais coragem. Pro Atari-san, quem ele é hoje? Charivan, Boomerman ou Spielman? 今日はどのキャラクターをやってるんですか？シャリバン、ブーメラン、それとも全部ミックス。Ele falou que os três estão misturados. É um Gatai. Gatai! Bruno, se ele espera nessa nova história do Jiraiya que o Manabu assuma, por exemplo, o manto do Jiraiya, não substituir, né? Mas entre no lugar, tenha uma participação maior. 橋本さんへの質問ですが、今回この漫画に通して新たなストーリーになるんですけど、もっと学ぶが、ジェライアとして参加するっていうのは
るんですか？スイクレー Ah, Um palpite? ちょっとヒントをお願いします。でもなんか僕が出てるという話は聞いてます。 Ele ficou sabendo que tem participação dele. Sensacional. E pro Jiraiya, como que é voltar a ser o Jiraiya, mesmo que seja em quadrinhos, em mangá, enfrentar novos vilões, novos desafios? O que ele imagina que vai vir? ジャイアン、漫画なんですけど、今回新たに漫画として出てきて、新しいモンスターとか、それに対して、どう思いますか？どんな感情ですか？もう一回言って。出演するっていうことで、漫画でも出演されるっていうことで、どんな思いですか？本当に我々3人ともなんだけど、その時代の漫画が出るっていうことをちょっとは聞いてるんだけど、内容は全くわからないんdeまだ感情が湧かないですね。 Então, eles estão cientes, né, que vai lançar, começar a lançar os mangás da história deles, mas é que eles não sabem o conteúdo, então ele não tem, por enquanto ele não pode dizer nada, qual que é o sentimento dele. Então, em primeira mão, na presença aqui do próprio Jiraiya do Manabu, Chris Tex vai contar a história, a sinopse pela primeira vez em primeiríssima mão. Manda lá, Chris. Pode contar pra ele já? Pode contar pra galera. Todo mundo. Resumo. Então, a gente pensou numa história que se passa 20 anos depois da série original. E aí a história ainda é o Jiraiya, né? Você já teve um relacionamento com a Mayra, você já tem um filho. Peraí. Vamos traduzir em bloco, senão o tradutor pifa. A história Manda ver. 今回のストーリーは、 Deixa bem aqui pertinho assim, reto. 今回のストーリーはあれから20年後の、ジライアっていうことで、マイラさんと関係があって、その間に子供が1人います。 é o quê? É ou não é? Hontou Verdade? Ele já tem um filho. もう息子がいるんです。 Qual a idade do filho dele? O filho dele ainda tem uns 5 anos. 5歳ぐらいです。 E o Manabu também tá lá assumindo o dojo do Jiraiya. Manabu é do Goitá? マナブさんはジライアの道場を受け継いでおります。 36代目. É o 36º. E aí tem duas máfias, a russa e a chinesa. Elas se juntaram depois da derrocada do Dokusai. で独裁がやられてから、中国とロシアのマフィアが合併して新たな悪話題が新しいよね。 Ele falou que o assunto está bem atual, né? Sim. 誰が時代やんやったの？ E quem vai ser o Jiraiya? Jiraiya continua o O Jiraiya. Jiraiya é o Jiraiya. Mas e o Manabu, como que fica? Ele só assume o dojo? Não, o Manabu ainda tem muita coisa que vai vir. Ele é o cara que vai acompanhar a princípio o dojo, mas depois a gente tem um papel muito importante para ele que eu não quero revelar agora. Vocês estão vendo aqui no painel as primeiras imagens das primeiras páginas do mangá do Jiraiya. Pela primeira vez. ジライアもうちょっと男前に描いてください。 Assim, deixa o Jiraiya um pouco mais bonito. Tá bonitão, tá bonitão. すごくかっこいいです。ありがとうございます。学ぶがあんまり大きくなってない。 Ikemen. お兄さんだ。すごい。これいつ俺たちは見ることができるの？ Quando que vai ser lançado? Quando que eles podem estar vendo? Dezembro, A gente pretende lançar no final do ano agora. na Comic Con. 今年末の12月コミックコンで、コミコンで。はい発売する予定です。欲しい。 Ele quer コミコン呼んでください。 Ele gostaria que vocês convidassem eles para Comic Con também. Ah, vamos fazer isso, pode deixar, vamos conversar lá com o pessoal da Comic Con, vamos ver se eles vêm pro lançamento, ia ser incrível, ia ser uma honra. もちろんやっぱり発売するにあたって皆さんも参加していただほしいです。それちょっとですよね。話
manda. Já vimos nas artes que o Jiraiya não tem a espada olímpica. Ela foi embora. Mas nas artes ali, ele tem uma espécie de bastão. Será que o Manabu superou a vontade de roubar a espada e vai querer roubar o bastão também? Meu Deus! Diga lá, Cris! Traduz pra eles irem junto, vai. 彼の質問は以前特撮映画では剣の方は消えたんですよね、なくなったんですよいね。ないのね。で今回また漫画の方ではなんか棒みたいなのを背中に背負ってるんですよね。はいはいはい。でそれまた学さんそれを奪おうとするんですかねって。ああ、そうなの。もちろん、剣じゃないんだよ。 É lógico, vai continuar tentando roubar sim. Ô, Cris, Bambu? Bambu. A gente, ó, pegando esse gancho. Daqui? Aquela é uma espada de bambu? Não, é um bastão mesmo, é um bastão. Mas pegando esse gancho, tem isso que aconteceu, que a espada olímpica foi pro espaço. E aí, qual seria a próxima arma do Jiraiya? Será que tem outras espadas nesse universo? A gente fica quer aí o explorar isso. questionamento, hein? 真空圏は、宇宙の方に行っちゃったんですよね。でそれジラヤに対して新たな武器はあるのかっていうところで、なんかこういう探ってるんです。なるほど。内容は誰その剣を学ぶはまた取っちゃうのかって話。誰がシナリオを考えてる Quem que tá fazendo o script? Quem que tá pensando nessa história? Ele é o roteirista, Chris Tex. 彼が Desenhista Santos. 彼が書いてる。彼が書いてるんです。あ、じゃあ、学ぶの出番をいっぱいに増やしてください。Aumenta mais a participação do Manabu, então. 学ぶもう殺されちゃってもいいですね、これで。 Não, Você relaxa, mas eu vou pegar. pode acabar com o personagem, ele pode matar o personagem. Vamos mudar o nome pra tirar Jiraiya e transformar em Manabu Incrível Ninja. 新たな漫画として学ぶ素晴らしい忍者として Eu gosto muito da armadura do Manabu. 学ぶが使う鎧がすごく好きです。嬉しい。 E aproveitando a presença do Atari-san, queria saber se ele chegou a ver o regresso de Jaspion em mangá que a gente lançou, com a presença do Boomerman, tendo bastante participação na história. 今回渡さんも参加していただいてジャスピョンの漫画の方も出してもらっておりまして、それも見たんですがブーメラン出てるんですね。軽くパラパラと見ました。Ele deu uma olhada, deu umas passadas. Gostou do que viu, pelo menos? どうだったんですか？気に入りましたか？絵しかわかんないんで、絵は気に入ってます。内容はわかんないです。 Bom, ele não consegue ler o português, né? Mas ele falou assim, o desenho ele gostou muito. Aí, Michel, ele é o desenhista do Jaspion. Engraçado esse. E depois, finalizando Jiraiya, voltaremos a Jaspion, teremos uma nova aventura do Jaspion em mangá pela JBC, parceria JBC, Sato Company e Toei Company. このジラヤの話の漫画の紹介が終わったら次はジャスパーの新たな冒険ということで新たな漫画を出そうと思っております。共演も入って Ele está muito esperançoso. Gostaríamos de colocar o Charivan junto com o Jaspion, se a Toei deixar. もし東映の方からお許しが出ればシャリバンとジャスパーを一緒に見せたいと思います。ぜひお願いします。 Tirar foto? Vamos tirar uma foto aqui todo mundo? Acho que a gente podia tirar uma virada pra lá e depois uma virada pra cá. Pode ser? Now decide. Todo mundo aqui agora.
Fotinha com a galera. Gigante Guerreiro Daileon. Sexa. Conversão. Encontros de Charivan. Oh. Queria agradecer novamente aqui a presença ilustre de tantos personagens, desses atores incríveis. É muita emoção, hein? Não vamos deixar ele sair mais daqui. Acabou. Acabou. Nada que você possa comentar. É brincadeira, não acabou não. Tem muita coisa ainda aqui, gente. Calma. Sempre que eu ouço, eu acompanho a live de vocês lá, cara. Bom demais, mano. Prazerzão. Arigatou gozaimasu. See you in CCXP in December. Bye bye. A gente tira. Deixa eu terminar o painel. Gente, o que foi isso? O que foi isso? Que surpresa, eu não imaginava. Eu bem emocionado. O bom é que não precisa nem me apresentar. Tem coisas que só a JBC faz, Só a JBC para os seus leitores, seus parceiros. Vamos continuar, Ed Carlos. Fala um pouco aí agora, puxa para pegar uma água enquanto isso. Vamos continuar, né? Nossa, depois dessa aí, sei nem o que eu vou falar, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais do projeto, pausadamente, explicar muita coisa. Pergunta ele, não falou nada, coitado. Tudo bem. Pergunta pra ele. Tá, os caras tá tudo tremendo, né? Não esperava, né? Eu esperava. Bom, Cris, Santos, fala um pouco aí do nosso... Como está sendo o processo de desenvolvimento dos desenhos do Jiraiya, né? Jasper falando do Jiraiya, referências que a gente está seguindo. Fala um pouco das nossas reuniões também. E ó, fala o microfone aqui, ó. Se você fala com o microfone assim, ó. Assim, ó. Microfone assim. Ah, o microfone. Tá bom. O processo está sendo bem... um pouco difícil, assim, porque como estamos trabalhando em dois, né? Tem eu e o Johnny que faz o trabalho. Então é um processo meio em duas mãos, né? Assim, ó. Mais pra cima, assim, melhor? Que senão o pessoal não escuta. Tá bom. Então o processo é feito dividido eu e o Johnny. Então é um processo feito em duas mãos. Então a gente tá tentando integrar tanto o meu desenho quanto o desenho dele, né? Pra ficar uma coisa mais homogênea, pra não parecer, não ficar muito dissonante uma coisa dentro da outra também. Cris, vamos aproveitar que você começou a falar um pouquinho da história. Sim, senhor. Conta de que ponto que retoma a história. Porque a gente é uma continuação. Quanto tempo mais ou menos passou? Em que momento que eles estão vivendo? Tá, a gente pensou, né, como eu falei nas outras vezes, eu tive que reassistir toda a série pra pegar do ponto que fosse sequência mesmo. E a nossa ideia é que se passa 20 anos, o Dokusai saiu um pouco de cena, né, onde aconteceu com a família dos feiticeiros e como tá essas novas máfias que poderiam surgir, né, os clãs do Tetsujin, Kenin, Tetsunin. Então, tipo, a gente tá pensando como eles articulariam nas sombras. E o Jiraiya começa a ver que ele tá tão por dentro dessa máfia obscura, né? E aí ele tem que... Não tá sabendo do que tá acontecendo. Não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Porque tá tudo tranquilo. Isso, aí tem dois personagens muito importantes na série, que é o Spiker, né, e a Emiya. E eles são da Interpol.
Então eles descobrem a partir disso e traz essa informação pro Jiraiya. E aí a história começa a desenrolar a partir daí. A ideia é sempre... A gente tá pegando brechas que a série tem diversas brechas, né? Então, mesmo o episódio do Sekijatan, que o Manabu usou a droga e tal, falou-se bastante do cartel de Hong Kong, mas aquilo fica perdido depois da série, né? Então a gente, depois de 20 anos e a queda do Fabiano Feiticeiro, o cartel de Hong Kong começa a se articular junto com os ninja russos, né? O Steel do clã Tetsunin, e tem tudo a ver, né? Como o próprio Jiraiya falou, é bem atual. Então, um clã traz tecnologia e o outro quer dinheiro para dominar com o tráfico de droga. A Tóquio e o Império dos Ninjas está assim atualmente. Exatamente. Eu acho que uma curiosidade, quase uma preocupação dos fãs é para que faixa etária, qual vai ser o tom dessa história, qual vai ser o tom dos desenhos, né? Que a parte gráfica, quando não tem texto, quando não tem diálogo, é ela que puxa a narrativa. Então conta um pouquinho vocês dois pra gente, como que vocês estão direcionando, como vocês estão ajustando o tom da história. A série original, né, quando eu assisti, ela é uma série infantil, de certa forma, né? Apesar de ter essas questões da Sekijatan e tudo, mas é uma série com uma linguagem, né, com elementos infantis. A gente, como acho que o público cresceu, a gente acredita que também a gente tem que dar uma lapidada um pouquinho mais adulta. Claro, não vai perder a essência, mas a gente acredita que talvez a faixa etária seja 14 anos, por aí, né? E no desenho a gente está também se policiando com isso, né? Aí você pode falar. A gente não está tão gráfico, não é gore, não é nada muito explícito, né? Eu comecei meio gore, né? É o meu estilo. Você se então, empolgou no me começo? empolguei. Joguei um monte de sangue pra tudo quanto é lado, aí o Ed falou, não, diminui isso aí, diminui. Mas é isso, a gente tá tentando deixar um estilo mais maduro, né? A gente acredita que o público cresceu, que a história precisa acompanhar a mesma coisa também. É a expectativa que o pessoal tem, né? Mas por isso que eu falei de ajuste, né? Porque não pode nem exagerar, nem deixar muito lá embaixo. Tem que achar aquele ponto, né? E é nisso que vocês estão trabalhando, a gente está trabalhando junto, né? Em que pé está a produção? Acredito que a gente esteja na metade. Estamos na metade. Isso, o roteiro já está pronto. Tá pronto. Né? Agora, na verdade, metade é de desenho. É desenho. Inclusive, essas artes, primeira vez que a gente está apresentando para o público. Sem balão ainda, sem onomatopeia. Conta um pouquinho do que está acontecendo aí, Cris. Então, aqui tá bem no momento que tá a reunião dos clãs, né? Então a gente tem do lado ali a máfia chinesa de Hong Kong e a máfia russa negociando e colocando a cabeça prêmio aqui de um personagem que alguns talvez se lembrem da série, né? A gente fala quem tá faltando ali em cima ali. Deixa surpresa, né? Deixa surpresa. É igual o trailer da Marvel. É isso. Apagamos um personagem. Muda o personagem. Muda um. Entendi. Boa. Só surpresas hoje. Mas a gente tentou manter os elementos, tipo o olho do personagem do clã, porque os clãs eles têm uma coisa imagética que guia, né? Então mesmo sendo novos personagens, a gente quer manter essa tradição dos clãs, sabe? E aí, o que está acontecendo? Aqui são dois momentos diferentes, né? Ali tá... Ixi, mudou já. Volta ali, por favor. Aqui tá... Vai mais um pra frente. Ali tá no momento que o Spider aparece, né? Intervindo nessa reunião. E aí ele já é um personagem lá na frente, que é o Manabu, percebendo da Emira contando pra ele o que eles estavam passando. Aí dá pra ver que o Manabu tá adulto já, né? Já tá adulto. Tá adulto. Pode passar o próximo. Aqui já é... Aqui é uma homenagem. O Jiraiya em ação. É uma homenagem que a gente fez à abertura clássica do Jiraiya. Modificando um pouquinho, mas... Santos, e o trampo pra fazer esse cenário, cara? Bom trampo isso daí. Muito trampo. Eu acho que vocês demoraram mais no cenário do que no Jiraiya pulando.
Foi. Esse cenário aí deu bastante trabalho, mas tem outros bem complexos quanto esse também. Inclusive essa arte aqui, ó, gente, hoje vocês vão poder levar para casa um bookplate com essa arte autografado pelos dois, aqui logo depois desse bate-papo, tá? E o que é um bookplate, Ed Carlos? É um card especial único, é uma tiragem única, cara, eu não vou reimprimir mais. Numerado, né? É só aqui da Comic Con, quem Não, pegar, pegou. Se não acabar aqui, a gente vai levar para outros eventos que eles participarem, mas quando acabar, acabou. Então garantam o seu. Eles vão ficar aqui depois para dar autógrafo, não é? Isso. Então, acabando aqui o painel do Jiraya com o Cris e com o Santos, eles vão ficar ali na mesa, recebendo vocês, dando autógrafo no bookplate do Jiraya, que é exatamente essa cena do Jiraya pulando aí dos arranha-céus. Aqui é uma cena só pontuando, que aqui a gente pegou os shots Eu vou clássicos. pegar o bookplate aqui já bem. A gente pegou os shots clássicos da abertura e colocou no meio da história, né? Então é como se a abertura fizesse parte da história também, sabe? Aqui é um outro momento também, um pouco mais pra frente no meio da história, que é quando o Jiraya vai invadir lá a base dessa organização da máfia que a gente pensou, né? E aí aqui é um momento mais umas cenas de ação, como seria esse ninjitsu também, né? Que o ninjitsu evoluiu também. Então a gente tá pensando muito nessas táticas. E ali também você vê ele com o bastão, né? O que será que aconteceu com a espada? Tem uma nova espada, como eu falei. Tem várias espadas no universo, né? Tem a espada de Satã, tem a Nobutora. O que será? Onde estão essas espadas, né? Tem uma brecha muito grande na série. Ed, esse é o bookplate, tá? Que vai ser distribuído com a cena. Aí vocês podem pedir para eles autografarem na frente, atrás. É isso mesmo, só são 500. Isso vai sumir. E não vai ter mais depois, hein? Autografados então, e eu ia além. Depois de pegar o autógrafo deles, eu ia caçar os caras. Me parece meio óbvio. Ó, Ed, a gente vai mostrar o curta do Cris agora ou vamos bater um papo aqui com a galera? Tem gente querendo perguntar coisas aqui. Então, peraí, quem entrou aqui? Aproveita, fala um pouquinho do logo, Ed. Então vocês viram aí uma prévia do que vai ser o novo logo, então vai ser uma coisa meio o antigo, o original japonês com uma versão abrasileirada, nessa pegada meio Shodô. A gente ainda está em processo de aprovação, mas assim que a gente tiver o que vocês vão ver ele na íntegra, tá? É isso. O Cris vai ter um recadinho para passar depois, mas antes disso, vamos para as perguntas. Quer trocar de microfone? Lembrando que a galera aqui do Tokusatsu tá marcando presença, Resistência Tokusatsu, Tokusatsu BR, Gustavão aqui lá da Sato. O que você quer fazer? Troca de microfone, cara? É isso. A gente tá moderno, mano. Galera, sabemos nós, como o Cris falou... Não, primeiro se apresenta. Boni da Resistência Tokusatsu, diretamente dos Pampas Gaúchos. Emocionado com essa dupla aí, emocionado. Gurizada, sabemos nós que... Deixa o microfone bem pertinho e assim reto. Você sabe como é, vai. Eu tô emocionado. Como o Cris falou, Jiraya é uma série infantil, feita logicamente para vender brinquedo, que é um produto japonês, né? Mas sabemos nós que o Jiraya, apesar de ser infantil, como o Maurício Guarchi da Resistência sempre fala, ela é escrita por pessoas grandes, por grandes roteiristas. E uma característica da série do Jiraya é ser uma série familiar, emocionante e dramática. Será que veremos tudo isso nos quadrinhos do Santos? Aquele drama, aquela emoção no quadrinho, no papel? Isso foi uma briga, né? Foi um bate-boca sobre isso. Foi. Treta nos bastidores! Não, porque é justamente isso. A gente sempre teve essa noção que Jiraya é uma história familiar. A base dele é a família Yamashi, né? Na história tem isso.
Chris colocou bastante. Tem tudo, tem tudo. É uma característica direta da série, né? A gente sempre, não só como profissionais, mas também como fãs, a gente sempre busca manter a essência de cada série e de cada personagem. Então a gente não vai, por exemplo, desmontar o personagem para remontar, para recontar, né? A gente já fez isso no Jaspion, foi uma luta também, né? E agora no Jiraiya isso já estava bem alinhado desde o início, todo mundo aqui da equipe já tinha isso em mente. Então a gente quer ampliar, não reinventar. É que eu e o Chris, normalmente a gente quer criar coisas novas, sempre quer inovar. Aí tá o Ed, tá o Marcelo pra segurar. Então a gente tenta equilibrar isso entre o novo e o tradicional, né? Mas o Chris é muito fã também no Jiraiya, ele mesmo. E o Chris fez a lição de casa, foi assistir as coisas. E eu e o Marcelo, a gente veio na rebarba, veio aparando as extras. Por exemplo, ele falou que o Jiraiya vai ter um filho. E ele casou com a Mayra. E por que com a Mayra? Na história, a Mayra sempre falou que viveu um grande amor no Japão. E no Jiraiya, no término, o Jiraiya virou o grande amor dela. Então eles terminam aquela história falando, será que um dia eu vou me encontrar com ela? Até a Emi-Ha fala, né? Torra, que legal, foi o seu primeiro grande amor. É o único episódio romântico da série, né? Que ele tem um date, né? Leva ela pra conhecer. Então a gente falou, pô, esse casal daria certo, sabe? Então ela abre mão do lado dela que ela é embaixadora, né? Larga a mão do trabalho e vem viver esse grande amor no Japão com a mãe dela, com o Torra. Porque geralmente heróis e tokusatsu não tem tempo pra namorar e quando namoram, a namorada acaba se dando mal, né? Bom, isso já é spoiler, Marcelo. Caracas. Não, eu pensei no regresso de Ultraman. É quase um spoiler. Que isso? Vai dar ruim lá na frente. Vai dar ruim. Você que falou, cara. Legal, o pessoal vai sonhando. Não, porque assim, Jasper não tem namorado, Spivan não tem namorado. Eles têm uma parceira, tem um Robin feminino, né? E aí, os poucos que tem alguém assim, virar o ponto fraco. Isso existe, né? Em 1971, Hideki Go que o diga, né? A namorada dele não só foi morta, como veio bater na cabeça nos troncos das árvores, puxada por um carro. Não, é verdade, essa cena é terrível. Isso é pra criança. E era pra criança. Era pra criança, cara. Não, e em seguida ainda, os caras atropelam o irmão dela e melhor amigo do Go. Leve. E vai mostrando, né? Crescer. Não quer dizer que vai acontecer isso, quer dizer que vai ter emoção em Jiraiya, certo? Isso vai. Diga lá, Spectreman. Sou o Edu, prazer, galera. Fala pertinho, isso é gente novo. Sou o Edu, desenho também. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá incrível. Eu queria saber qual que é o processo que você usa para desenhar, se é 100% digital, se usa alguma coisa no papel, como é que é o processo criativo? Então, é 100% digital, eu acabo fazendo o name muitas vezes no papel, que aí eu imprimi o roteiro que o Chris fez, e aí eu vou fazendo anotações no roteiro, depois eu faço algum esboço no papel, passo esse esboço pro digital, e aí esse name eu mando pro Ed, mando pro Marcelo, para eles poderem aprovar. Eles aprovando, a gente começa a ter, mas é 100% digital. Né? A gente usa o Clip Studio, não sei se é mais técnico isso, né? Mas a gente usa o Clip Studio para estar trabalhando. Teve um processo bem grande, antes de começar, o Ed ajudou bastante, que a gente queria colocar retículas que fossem iguais às retículas japonesas feitas no Japão. Então a gente estudou vários processos de retícula, os próprios mangás da JBC, como Death Note e tudo mais. Então a gente ficou uns 3 meses só estudando retícula, para depois passar a fazer, para ter uma coisa mais fiel mesmo do que seria um mangá feito no Japão. Aqui não tem, nas imagens que a gente mostrou, não tem as onomatopeias, que a gente vai usar kanji mesmo, não vai usar onomatopeia. Vai estar a tradução como se fosse um mangá, só que vai ler de forma ocidental. Ocidental, isso. Mas tá bem legal, com a onomatopeia da outra cara ainda, da outra vida. Cara, agora eu tô pensando aqui só nas namoradas que se ferraram. Eu lembrei do Black Sun.
Black Sun recentemente, né? O Black Sun, não o Black, o Black Sun que saiu agora há pouco tempo, tem a treta, né, entre o Shadow Moon e o Black Sun, que tem a menina lá que é pivô. Que é o pivô, tipo, triângulo amoroso, o trisal. Quem gostou do Black Sun aí? Podem ir embora. Tô brincando. Eu sofri, cara, com o Black Sun. Pô, a primeira vez que eu demorei quase 2 meses pra assistir. Olha o susto! Ao vivo! Quase sofri pra assistir 2 meses uma série, porque não empolgava, né? Não empolgava aquela série. E capítulos muito longos, né? Nossa, eu realmente fui. É polêmica para outro dia. Vamos falar de Jiraiya. Você tem uma pergunta, é isso? Pergunte antes que te dei outro susto. Boa tarde, meu nome é Larissa. Eu vou ser bem honesta, eu não conheço muito Jiraiya, porque eu sou um pouquinho mais nova. Mas eu já conheço o trabalho de vocês porque eu já li o Samurai Dog. E eu percebi que existem algumas diferenças entre o seu estilo de um HQ para outra. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que vocês tentaram deixar um pouco mais Shonen Jump. Ficou um pouquinho Shonen Jump, assim, eu me lembrei um pouco de Bleach até, vendo algumas coisas. Então, é porque esse processo, o Jiraiya está sendo dividido em dois. Qual seria esse? Tem os meus desenhos e tem os desenhos do Johnny. A maioria que vocês estão vendo é do Johnny. A capa é minha, alguns outros desenhos que apareceram são meus. Eu ajudo o Johnny mais no cenário também, então eu estou cuidando mais da parte do cenário. Tem uma parte que é minha, mas boa parte fica com o Johnny. Então por isso que você sente essa diferença. Ele já desenha mangá mesmo, é natural dele, não é algo forçado. Mas o meu muda um pouquinho. Não, eu não achei forçado. Eu achei como se, sei lá, ao mesmo tempo que vocês querem atingir a galera que assistiu Jiraiya, vocês também querem que a galera que não assistiu Fugueu, ou galera mais nova, também leiam. Porque pra mim me lembrou um mangá que eu gosto, lembrou Bleach, eu ia querer comprar. Essa é uma preocupação nossa, né? Que a gente queria que o público novo pudesse ver o Jiraiya, porque todos nós assistimos Jiraiya, mas tem uma galera, o meu próprio filho que tá ali, ele nunca viu Jiraiya e então seria algo diferente. Então a gente ficou preocupado em trazer alguma coisa nova que pudesse trazer um novo público, porque a gente acha que o Tokusatsu não pode morrer só por o que foi no passado, assim, algo mais novo, né? Modernizar um pouco. E tem um detalhe também que o Johnny não tá aqui, mas ele é muito fã do Titicubo, né? Ele é muito fã. Eu percebi uma página então, sem cenário, eu falei, isso é Bleach. Então acho que o Bleach tá na veia aí dele também. Sensacional. Vamos abrir pergunta geral, então. Mais perguntas? Pode ficar no fone. Boa tarde, gente. Meu nome é João Márcio. Boa tarde. Eu gostaria de saber com vocês se vocês, depois que concluírem o mangá do Jiraiya e como vocês comentaram, de repente voltar com o Jaspion, existe a possibilidade talvez de trabalhar outros heróis ali da Toei, talvez outros heróis japoneses também? Então, não depende só da nossa vontade, a gente tem que ver quais são os personagens, quais são as propriedades que estão disponíveis, né? Em cada momento tem determinados personagens que estão disponíveis e outros não. Então primeiro a gente vai finalizar o Jiraiya, depois nós vamos começar a pensar em Jaspion, anunciar oficialmente Jaspion, tá? A gente nem mexeu ainda, né? É o nosso cronograma. E aí, a hora que a gente vê ali já trabalhando com o Jaspion, a gente vai pensar em qual que é o próximo e conversar com a Toei, conversar com o Sato, né? O Jaspion, o próprio Jiraiya, a gente tem planos que vão além de volumes únicos, né? Mas tudo, a gente dá um passo de cada vez, entendeu? Não adianta, por exemplo, perguntar, vão ser 5, vai ser uma trilogia, vai ser um só. O que é certo é que hoje vamos ter esse. Vamos reintroduzir, trazer de novo Jiraiya. É uma história que vai servir tanto para quem era fã, quanto para quem nunca assistiu ou conhece o Jiraiya. Então nossa preocupação, nosso foco é esse. Aí em seguida a gente vai focar no Jaspion. O Michel estava aqui, mas... não, o Michel está aqui. Como está o Jaspion, Michel? Já está pensando em muita coisa aí? Essa expressão do Michel pensando em muita coisa, tá?
Responda, sim, estou pensando em muita coisa. Sim, estou pensando em muita coisa. O que não é possível? Você está pensando em muita coisa? Estou pensando em muita coisa. Eu acho que assim, acho que é importante aproveitar esse momento para falar assim, um pouco. diálogos, tá? A gente vem repensando, a gente escutou muito feedback do Jaspion, do primeiro projeto Jaspion. A gente também colocou a mão na consciência também. A ideia de um universo compartilhado começou a ficar muito complexa, e até mesmo por conta dessa, a gente estava pensando em um Rider, só que aí tomou um não da Toei, e aí a gente falou, putz, então o planejamento seria uma coisa complexa, então a gente hoje está pensando o seguinte: vamos contar bem as histórias de cada um deles que a gente for conseguir licenciar, então nesse caso Jaspion e Jiraiya, a gente vamos contar bem essas histórias. Lá na frente a gente vai pensar melhor essa coisa do universo compartilhado, que apesar da gente imaginar, mas as séries daria para fazer, teoricamente não, porque elas começam muito parecidas, e como você fala que os acontecimentos do Jaspion não impactaram no Jiraiya atual, assim, sabe? Fica muito estranho, então a gente tem que pensar muito bem como que vai ser esse universo compartilhado. E eu acho que a Toei resolveu muito bem, né? Tem um lapso temporal, todo mundo se juntou, resolve o problema e todo mundo volta pro seu tempo. Esse é o melhor dos mundos, né? E no caso da Marvel, a Marvel começou no cinema, toda a história dela partindo do nascimento do Homem de Ferro, né? E as coisas foram se encaixando. E não é o nosso caso. Diga, Boni. Pessoal, dentro do universo da série, né, do Jiraiya, a gente sabe... Obrigado. A gente sabe que a espada olímpica foi embora, né? Foi embora com o Deus Jiraiya. Lembrando do último confronto do Jiraiya com o Deus Star, a espada Satã não dá um rumo para a espada Satã. Em algum lugar da pedreira ela deve estar perdida lá. E fazendo essa conexão... Vamos com o Ricardo Cruz lá no Tokutur procurar. Aproveita, né? E lembrando isso, ela ficou em algum lugar na pedreira lá. Lembrando disso, há uma espécie de união entre as duas espadas. Espada Satã e espada olímpica. Há um ódio que liga elas, né? Entre elas. Pode ser isso tá conectado com a volta da espada olímpica? Sentindo que a espada Satã de alguma forma reapareceu nas mãos, que vocês sabem, do Bene Lagarto, que é o colecionador de espadas, né? Eu acho que você foi para um caminho muito bom do que a gente planejou. A gente pensou exatamente nessas brechas. Esse episódio, inclusive, eu acho um dos melhores, que tem o conflito das duas espadas lá, que elas criam quase uma identidade própria, né? Elas saem meio do controle, né? E como a série é sobre ninja e espadas, então a gente com certeza está explorando essas brechas que você está colocando no caminho aí. Com certeza aquela luta foi emblemática. Se corta o braço do Deathstar, mas não destrói a espada Satã. É uma brecha fenomenal da série, na verdade. Diga lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Vini, sou cantor, trabalho com Morphin Songs, que faz versões e composições para o universo Power Rangers. E... Obrigado. Peraí, Power Rangers é ou não é Tokusatsu? Isso eu deixo pra galera responder. Eu respondo essa pergunta umas 30 vezes. Polêmicas do universo Tokusatsu. O Jiraiya, ele tem um diferencial em relação principalmente ao Jaspion, que já começa com uma trama toda espacial, em que a série é dividida em dois momentos. Um primeiro momento mais urbano, com viagens pelo mundo ali, com a Buramu e outros ninjas. E um segundo momento em que a coisa fica mais fora da casinha, em que você tem toda uma trajetória espacial envolvida e tal. A ideia de vocês, quando vocês fizeram o mangá, foi trazer um pouco desses dois universos, que eu vi uma coisa ali de máfia chinesa também, ou vocês já vão chutar o balde e vão para esse lado espacial logo de cara, ou não pode falar nada sobre isso ainda? O Jiraiya tem essa controvérsia, né? Há quem diga até que ele não é um Metal Hero, ele só é um Metal Hero por conveniência. Mais polêmica, Jiraiya é ou não é Metal Hero? Mas assim, com todos os elementos que tem na história, então eu não vou dar nenhum spoiler, vou falar o que tem na série. Quando você fala que Paco, né, estava dentro de uma cápsula do tempo, isso é uma brecha também maior. Se você fala, cápsula espacial, não é uma cápsula espacial, é uma cápsula do tempo. Então assim, pode ter vindo de outra dimensão esse povo, você não sabe. Então você também não sabe quantos astronautas estavam dentro dessa cápsula que trouxe Paco. Você sabe que tinha Paco, que é um ser, né, que é uma esfera redonda,
né, que emanam muito poder, e aí você tem um planeta das trevas que está atrás dessa esfera. Quem é esse planeta das trevas? Quem são esses caras? Na série em nenhum momento é tocado, e aí você tem mais brechas pra gente trabalhar. Muito do... Quando eu tava reassistindo a série, eu fiz várias perguntas pra mim mesmo, que eu falei, nossa, quando acabar a série eles vão explicar isso. E não explicaram. Aí eu falei, pô, então eu vou explicar isso. Então é esse lugar do espaço que eu acho que pode ter essas respostas que eu e você buscamos. E eu acho que essa é a essência do projeto, né? Em vez de a gente ficar contando história nova, tentando inventar a roda, não assiste a série de novo, tem brecha, tem muita brecha, sabe? Mais perguntas? Opa, Mauricião, também direto lá dos Pampas Gaúchos, tchê. Boa tarde, gurizada, sou o Maurício da Resistência Tokusatsu. Rapaz! Rapaz! E te baseias? A minha pergunta é o seguinte, né? Nós temos ali durante toda a série no Jiraiya aquela informação, sou um ninja tal do Império Ninja, mas o que é o Império Ninja? É um grupo, é um comitê, é uma assembleia? O que Partido vocês político pretendem dar mais profundidade ao Império dos Ninjas? Na verdade, ninguém tem uma informação concreta do que é, né, o Império dos Ninjas. É que a ideia do Império dos Ninjas é uma sociedade secreta que rola, né? Então, na série isso fica muito claro. Os caras têm o dia a dia deles, mas ele pode ser um ninja, né? Então, assim, tentar desmistificar isso, eu acho que é tirar o brilho da série. Eu acho que o Império dos Ninjas é o grande brilho, assim, né? Tem coisas que se você um mistério, torna tangível, é tipo igual a força. Quando falaram que tinha midi-chlorians, tinha tipo lactobacilos vivos na força, que conversavam com os Jedi. Não, é que nem John Wick, né? A sociedade de John Wick, não dá pra explicar aquilo. Aí você vê que rola com os personagens, mas pra sociedade normal, ninguém sabe que aquilo existe. Mas existe. Mas assim, é que tipo assim, é a cúpula. Tipo, só os mentores de cada clã conhecem os outros ninjas. Os discípulos não conhecem. Ah, esse é o fulano de tal, às vezes não podem contra ele. Vamos pro dia real, né? Por exemplo, os maçons, a maçonaria. Eu sei que existe, mas eu não sei como que funciona eles. Eu não sei quem é maçom. Às vezes deve ter maçom aqui, eu não sei. Então é mais ou menos essa pegada. Eu acho que não tem muito o que explicar do Império dos Ninjas, assim. Na verdade o Império dos Ninjas é controlado pelo Império das Máquinas e a gente vai fazer... É verdade, faz a conexão do Jiraiya e Jaspion. Diga lá, Jaspion! Fala, gurizada. Também sou da Resistência aqui. E eu... O menos bonito, mas o mais elegante. Fazer uma ola! Eu quero completar essa situação do Império dos Ninjas, referente a essa sociedade. Vai ter algum complemento disso aí, tipo um poderoso chefão por trás dessa sociedade? Magaren, não. Cara, fala aí, Cris. Porque assim, quando eu tava desenvolvendo a história, né, tanto que eu comecei pelo 2, digamos assim, né? Eu comecei pelo 2 e aí agora a gente fez o 1. No 2, na minha cabeça, a gente tinha pensado um pouco mais nesse lugar do Império, porque o que eu achava muito legal é que cada ninja vem de um país, né? Inclusive, pode ter um ninja brasileiro aí, que tem de vários lugares, né? Já deu spoiler? Não, ele não falou que vai ter, pode ter. Pode ter, você vai ter. Já que você falou, a gente como surgiu a ideia, quando ele começou a pensar. Inclusive isso. E aí, então eu acho que nem vocês falaram, o voo toda hora saía, né? Pra ir lá ele sempre tava viajando, né? Então, o que é esse encontro, né? Quais são essas missões? Eu fiquei pensando nisso também. Então eu acho que, igual o Ed pontuou, existe, né? Porque tem o Jiraiya trabalha de garçom, às vezes. Ele é um ninja, mas trabalha de garçom. Então, assim, onde estaria esse império, né? Sim. Mas tem uma coisa legal, assim, por exemplo, a família de feiticeiro, pegando o material oficial do Jiraiya, né? O Mota me emprestou um book muito legal que conta toda a mitologia do Jiraiya. Os feiticeiros, eles são yokais no nome original, eles não são humanos, né? Teoricamente, né? E é uma coisa que o Chris foi brincar com isso. Então, diferente do que a gente trabalhou no Jaspion, onde a gente traz Satangos, né? O Yabu propôs uma volta do Satangos do Magaren, aqui não.
aqui a gente resolveu dar continuidade e como que se desenha esse universo novo e como a família de feiticeiro vai buscar a sua subida de novamente, porque a ideia aqui é a Benikiba, ela tá viva, ela tá inteira, então assim, e ela é uma mulher forte na história, né? Tanto que ela questionava muito das coisas do próprio pai. Então, eu acho que se existe um líder e é temido ainda, é a família de feiticeiro. Tanto que é uma das coisas que o próprio cartel de Hong Kong e o pessoal do Tetsunin, eles temem, né? Eles falam, então vamos dar um jeito na feiticeira para não ter subida dele de volta. Então, mais ou menos vai para um caminho, e aí você já pode imaginar que tem realmente um líder no Império dos Ninja e um temido líder, né? Mas ali, seguindo esse propósito, a família de feiticeiro, ela já vinha já de uma era mais passada, já era consolidada esse clã dos feiticeiros, né? O Torra, ele caiu de gaiato, na real, né? Pelo todo acontecimento. O velho já tinha, mas estava contido com ele. A espada olímpica, todo aquele fato ali, teoricamente, os filhos não sabiam, né? Então, eu queria pegar mais ou menos esse ponto aí, porque o Torra entrou de gaiatão nisso aí, né? Não sei se concordam comigo. Foi um segredo que o Tetsuzan conseguiu guardar, muito bem guardado, porque pegou o Dokusai de calça curta mesmo, apesar que ele usa calça curta, né? Mas pegou ele de calça... É calça comprida? pegou, tanto que ele mesmo, no primeiro episódio, né, que aparece o Barão Low e tal, e ele presencia a vitória do Jiraiya, ele mesmo fala, Jiraiya, que grande ninja, né? Ele mesmo se surpreende com o Jiraiya. Mais perguntas, gente? Menino Lucas. Menino Lucas já está com o bookplate aí na mão. A gente ainda tem uma exibição aqui, surpresa, novidade, né, Cris? Isso aí. Já vamos mostrar, diga lá. Olá, meu nome é Milton, Exterminador de Futuro. E quero parabenizar vocês pelo projeto do Jiraiya, que Ninja. Obrigado. Então, eu queria saber uma coisa. Será que pode ter uma conexão também com o mangá do Jaspion também? E quem sabe pode até surgir um novo vilão como o Dark Jiraiya? Por enquanto não. Por enquanto cada um vai seguir seu caminho. Foi como eu expliquei. A gente parou para pensar bem, e essa coisa de fazer um universo compartilhado propondo continuações das séries direta, aí acho que fica muito mais difícil. Então, se a gente rebutasse as histórias, aí sim, talvez seria mais fácil ir encaixando um a um numa nova história, mas isso é futuro. Então, eu já estou montando umas armaduras aqui do Dark Jiraiya, também estou fazendo a armadura da Keimia, agora que vai ganhar uns upgrades também, e o Delstar Gold, que é o Delstar aqui do outro universo que é só que... bacana. E também uma coisa, o que pode acontecer assim, tipo, ocorrer um confronto entre o Jaspion se encontrar com... Aliás, o Jiraiya se encontrar, pode ocorrer esse encontro? Assim, uma missão, coisa assim? Por enquanto não. Sabe o que acontece? Teve meio que uma saturação de multiverso, né? Mesmo a Marvel não está mais conseguindo sustentar. Então, a gente tem que pensar muito nesses encontros agora, senão vai parecer mais do mesmo, uma coisa maçante, uma coisa meio gratuita. Então a gente está pensando agora nas histórias individuais, vamos desenvolver elas, e lá na frente, se a gente sentir que tem um motivo, né, um porquê, aí a gente tenta dar um truque para, né, igual o Ed falou nos filmes, aí dá um encontro de universos, né? Essa dimensão encontrou com essa, ou lá um lapso temporal, tem aquele encontro e depois se desencontra. Mas por enquanto não. A gente até no começo, a gente falou isso do Jaspion, que a gente queria fazer tipo os Vingadores da Toei. Só que a gente sentiu ao longo do processo, depois do lançamento e tudo que está acontecendo, que aquilo meio que perdeu o sentido. Então a gente preferiu se concentrar, né? Isso a gente conversou, a gente até pensou originalmente ter uma cena pós-crédito no Jaspion, né? Que ele encontrava
ele encontrava uma espada, como que era? Você fala do mangá? É, no mangá do Jasper. Não, a ideia era o seguinte, o final do mangá do Jasper que a gente lançou, o Aigaman, né? O Aigaman, ele teria um monólogo que daria uma ideia de que o Zampa dominou ele, pra gente começar a juntar as coisas. Mas a ideia já foi arquivada. Não, e a gente deixava uma brecha para já conectar com o Jiraiya. Sim. Né, que começaria o Jiraiya a partir dali. Mas a gente sentiu que ia ficar muito... Não ia ter segurança, né? Ia ser um elo frágil. E daria para também até fazer uma conexão direta com a ideia dos feiticeiros, sendo alguma coisa ligada com o clã das bruxas galácticas. Mas assim, mais uma vez, se a gente realmente quisesse, para fazer isso mais fácil, teria que rebutar as histórias. E a gente propôs continuações. Então a gente vai procurar fazer boas continuações e depois pensar no futuro, quem sabe, um universo compartilhado, se puder, né? Vamos pro trailer e depois para sorteio, para liberar o Cris e o Santos para a última pergunta, então vamos lá. Boa tarde, eu sou o Jardel do canal Otoiam. A minha pergunta é em relação à perspectiva internacional desses projetos. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma história com Tokusatsu que é bem peculiar, é bem única, né? A forma como que os Tokusatsu chegaram aqui, a forma como que eles se popularizaram e ganharam corpo aqui no Brasil é algo que é inédito no mundo. É algo que só aconteceu porque era o Brasil, porque era a época certa, porque tinha que ser. Mas hoje, o Japão está pensando o Tokusatsu com uma perspectiva mais internacional. E cada vez mais a própria Toei, a Tsuburaya estão pensando em formas de popularizar essas marcas, esses personagens, essas histórias no mundo inteiro. Nesse sentido, eu queria saber de vocês, se vocês ao fazer o mangá do Jiraiya, e inclusive voltando para o próprio Jasper, se vocês têm essa perspectiva de, por exemplo, popularizar essa obra não só aqui no Brasil, mas exportar para o resto da América Latina, e se tem da parte dos japoneses algum interesse em trabalhar com essas obras por lá, né? Hoje a Toei mesmo, ela está produzindo coisas em vários lugares do mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem os mangás da JBC, tem o filme do Jasper, tem né, o filme do Jasper, mas lá na Ásia tem vários países que estão produzindo coisas com propriedades da Toei. A gente tem o próprio Saint Seiya e One Piece sendo produzidos nos Estados Unidos. Volkswagen, né, que saiu na Indonésia. Até na parte do Oriente Médio, lá tem um pessoal que está mexendo com marcas da Toei. Tem algum plano para o futuro do Jasper e Jiraiya brasileiros fora do Brasil? Sim, o sorteio. Não, a ideia é exportar mesmo. A gente quer isso, mas não depende só da gente. A gente tem que ter um acordo com a própria Toei, Sato, Company para isso acontecer. Mas já dos dois lados já mostrou interesse, só falta realmente dar uma alinhada mesmo. É que assim, como nós somos licenciados, a gente tem que ver como que faz para relicenciar esse material. O conteúdo deles pertencem à JBC. Então ninguém no mundo, nem mesmo a Toei, pode publicar as histórias e os desenhos que foram desenvolvidos pela JBC, pelas equipes, tanto de Jasper quanto de Jiraiya. Então, para mandar, para exportar isso, para licenciar para fora, a gente tem que fazer um outro acordo com a Toei, ver quem é que vai ser o responsável, o agente por esse licenciamento. Mas a ideia é assim, a gente já é muito fiel às séries, aos personagens, exatamente visando essa possibilidade, tá? Mas precisa desse arranjo comercial, na verdade, né? De contratos de licenciamento. E isso não é só para os mangás relacionados a Tokusatsu, não. Todos do selo Star Studio a gente está trabalhando bastante para que eles vão para fora mesmo. Vamos mostrar primeiro. Abre aí, Cris, fala um pouco. Fala aí, Cris, o seu projeto. Pessoal, lancei essa semana um teaser do meu filme que eu tô há 7 anos fazendo. Se chama Wind Princess. Ele é um tributo ao Hayao Miyazaki, o cara que fez o Viagem de Chihiro, o Totoro, o Princesa Mononoke.
né? O Santos me ajudou também nesse filme, muita gente me ajudou. É um curta que vai ter 15 minutos, tô há 7 anos fazendo, mas ele tá saindo de uma forma que eu nunca imaginei que ele poderia sair. Ele vai estrear agora no festival lá no Canadá, né? Agora semana que vem. Inclusive eu tô indo pra lá, convite do festival. Eu queria compartilhar com vocês o teaser que eu fiz. Tem 40 segundos, mas ajudar pra sentir um pouco do que é o filme. E é isso. É baseado em Náusica do Vale do Vento. Essa é uma homenagem de Hayao Miyazaki. Exatamente. E tá incrível, incrível. Vamos ver? Vem só! Sensacional, cara. Como foi desenvolver esses efeitos? Então, foi juntar a galera. Outro, mas não. Inclusive tá ali ó, a obra da JBC em cima do Marcelo aí, a Náusica aqui, baseado, né, nessa obra do Miyazaki. Cara, então foi juntando os amigos artistas durante esses 7 anos, Santos é um deles, e fazendo um efeito plano a plano. Eu mesmo tive que aprender também. Os vermes gigantes. Então, 3D. Então foi um processo bem difícil assim, né? Porque ninguém no Brasil tá fazendo isso, né? Eu queria fazer ser esse diretor de ficção científica, de fantasia, né? E aí a gente fez essa homenagem e quem sabe pode abrir alguma coisa ou não, tirar no Miyazaki, sei lá. É legal, cara, que fica muito claro de onde o J.J. Abrams pegou muita coisa para fazer o episódio 7, né? Muita coisa do Náusica que eles pegaram, muita coisa. Né? A Rey é praticamente a Náusica que ganha um sabre de luz ali. Não, inclusive é muito curioso, porque na época que eu tava fazendo curta, 7 anos atrás, não tinha lançado o episódio 7. E quando eu tava no processo, quando eu vi o episódio 7, eu falei, caramba, eu tô fazendo a mesma coisa, sabe? Não, o começo parece, falando, olha, o cara fez igual o episódio 7. Não, é o contrário, né? Sensacional. Vamos pra sorteio? Vamos. Sorteio, eu acho que assim, muita gente foi embora pelo jeito. Azar de quem foi embora, ué. Vamos fazer um quiz? Alguém que tá aqui não tem papelzinho, não tem número? Tem, cadê a Midoriya? Midoriya? Daqui, Karim. Chapeuzinho do Blackout. É assim que a gente escolhe os títulos no JBC também. Virou lenda isso, viu? Né? Se sair um título aqui, inclusive, é anúncio. Vai ser lançado, É anúncio. Deixa eu falar uma curiosidade ainda do teaser que tá passando. Quem fez a trilha sonora foi o Lucas, que é o parceiro do Ricardo Cruz. Ele fez toda a trilha sonora do legal. filme também. Sensacional. Só os passos, hein? O cara é foda. Quem não pegou o número é a hora. Esses cabras aí não pegou aí. Manda pra Osasco. Manda pra Osasco. Lembrando que logo após aqui o sorteio, o Cris e o Santos vão ficar ali na mesinha autografando um maxi card, também conhecido como booklet, do Jiraiya. Ele que é incrível. É ninja e incrível. Uau! Procede? Procede. E o Blackout 3 é lenda ou vai rolar? Opa! Calma. Precisa assinar o contrato. Tô esperando, hein? Tá me enrolando, hein?
Vai sair, vai sair. Guilherme chora dia e noite. E quando a gente vai lá na Japorão, e o Blackout 3? Agora vai sair. Agora depende do Santos travar o Jiraiya aí. Precisa acabar o Pensar o Blackout. É que vocês trabalham em várias coisas ao mesmo tempo, né? Pra administrar tudo não é fácil. Ela ainda faz Tartaruga Ninja. Porra, você é desenhista das Tartarugas Ninja, é isso, Santos? Tô desenhando, agora tô desenhando. Pros Estados Unidos da América? É pros Estados Unidos da América que você faz? Qual editora que tá publicando lá agora? É a IDW. Sensacional, cara. Samurai Dog. Eu acho que eu preciso pedir ajuda. Samurai Dog na JBC. Vamos aí, ó. JBC, ó. Crossover Samurai Dog. Eles estão pagando pau pros gringos, ó. Eu percebi que só faço ninja, só. Não, esse é o seu. Segura aí. Tira o primeiro. Olha lá, ele trouxe mesmo. ó. Carinho, ô Guilherme, pega aqui o primeiro brinde. Isso, os 3 últimos números. 878. 878. 878. Não está, tira, pega outro. Vamos agilizar. Ó, o Ed já pegou um King. Bingo! 887. 887. 887. Vai, Cris. Fala no microfone, querido. 890. 890. 898. 946. Primeiro. Senão não acaba. Tiro 8. 888. 888. Foi só um grito de alívio? 899. 899. 876. Ah, mergulha! Olha, o boné do Blackout. 885. 885. 885. 933. 933. Onde pegou um punhado, cara? 872. 872, aê! 948. 948. Aê! Marmelada. Sei lá. Tem mais? Só um abraço do Cris. 869. Aê, marmelada! Não vale. Mais 2, hein? 2 últimos. 2 últimos. 941. Aê! 943. Aê, foi o último. Galera, 3h30 vai ter mais um painel com Raoni Marques. Vai ser o mesmo esquema, cupomzinho para sorteio. E depois a gente vai ter autógrafo no bookplate dele. Ah, peraí. Tem o último boné aqui, ó. Pode sortear esse boné aqui do Blackout. Vai ter mais um Felizardo aí, peraí. Vai, tira, vai. É, um só, seus loucos. Se bater sair o quê? esse. 932. 932, aê! E os papeizinhos aqui? Tá ali, aqui, ó, pro Guilherme. Pronto! Pessoal, o pessoal do Resistência quer fazer uma foto. Michel, vem pra cá, vem a galera. Não, vocês vão assinar lá, já tá pronta a mesa de vocês. Quem quiser. Mas antes a foto, peraí. Vamos lá.